Muito bem-vindo, Lucas. Fico muito grata pela sua participação hoje aqui, compartilhando um pouquinho da sua trajetória e do que você aprendeu com a sua pesquisa de TCC sobre gagueira e o ambiente de trabalho. Então, eu queria começar te agradecendo por você estar tirando desse seu tempinho aí hoje. E perguntando se você podia se apresentar brevemente, só para falar quem você é e o que que você faz. Está bem. Bom, sou o Lucas, eu sou daqui de Belo Horizonte, sou formado em administração, e mas atualmente eu trabalho como analista de controladoria. Que E mas o Lucas lá por trás, lá do trabalho e também da gagueira, eu sou uma pessoa que sou muito fã de, no caso, esportes, sempre estou praticando atividades físicas, e mas eu sou muito fã também de também de também de também literatura. Sempre estou lendo algum livro. Bom, eu gosto muito também de ler livros. Qual que é a sua recomendação assim de livro bom que você leu nesses últimos tempos? Eu li ano passado, é um livro mais recente, Stephen King, que seria o livro Billy Summers. É ótimo, viu? Suspense bom e é uma literatura que te prende nela, então é um bom passatempo. Fica a dica então de um livro bom para a gente ler esse ano de 2026. Muito legal. E eu queria te perguntar, porque recentemente, assim, já tem uns meses, já tem um ano, né? Eu acho. Você escreveu o seu TCC com a temática de gagueira no mercado de trabalho, que é um assunto que é super interessante e que a gente ainda fala pouco, eu acho, sobre isso. Eu queria te perguntar o que que te inspirou ou o que que te influenciou a focar nesse tema. Bom, foram vários fatores. Eu acho que o primeiro foi por eu ser gago, e mais o TCC, ele também permitir que nós tenhamos liberdade lá, lá para pesquisar. A gente tem uma certa liberdade assim. Então foi um tema que eu vi que tinha potencial de pesquisa, porque no mercado de trabalho sempre tive algumas experiências assim, que foram lá para mim desafiadoras. Eu sempre tive assim curiosidades assim sobre a carreira no mercado de trabalho. E eu tinha dúvidas, então eu queria pesquisar algo que fosse me deixar mais tranquilo quanto essas dúvidas. E também, além disso, é uma temática que no caso, a área de, de, de gestão tinham poucos estudos sobre isso. É uma temática que não tinha ainda sido tão, 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 tão explorado aqui no Brasil. Foram, assim, poucos estudos aqui. E aí, a maioria dos estudos, eles estavam mais concentrados no exterior. Então, então, tinha esse espaço lá de, tipo assim, ver algo novo. Acho que daria uma grande contribuição acadêmica. Aí foram esses os motivos, assim. Que bacana, isso é muito interessante e é muito importante a gente ter esse insight, a gente entender melhor o que está acontecendo, né? E, Lucas, na sua visão, o maior obstáculo para pessoas que gaguejam nos processos seletivos é a entrevista oral ou o preconceito dos recrutadores? E você tem alguma assim experiência pessoal que você poderia estar compartilhando? Bom, então, eu vejo que é muito variável, sabe? Vão ter pessoas que vai ser lá, no caso, entrevista oral, e vão ter situações que também vão ser, no caso, que vão ser, no caso, recrutador. Mas
mas só que das minhas experiências era mais o preconceito mesmo dos recrutadores. Uma coisa que eu sempre percebia é que eles não tinham preparo lá para lidar lá com gagueira. E isso é mais um reflexo assim da nossa sociedade. A gente não vive em uma sociedade que fala tanto sobre gagueira, que vai levantar essa pauta. E aí eu percebia que como nós não falamos sobre gagueira sociedade, a gente vai ter muitos estereótipos, mas visões que não condizem lá com a realidade. Como, por exemplo, que gagueira é causada por nervosismo. Isso não tem uma relação, sabe? Isso é um mito, assim. E aí eu vejo que esses estereótipos, eles são levados lá para as entrevistas, nos processos seletivos. Então, porque então os processos seletivos, eles são só um reflexo lá daquilo que a sociedade é em relação à gagueira. E das situações que eu já vivenciei, uma coisa que é bem recorrente quando eu vou fazer uma entrevista é eles sempre estão lá fazendo perguntas que são provocadoras, assim, lá para ver a minha reação, eu acho. Isso é uma coisa que, assim, eu tenho que tirar, eu tenho que tirar lá de letra, mas só que tem momentos que eu penso, isso seria aplicado, tipo assim, porque, mas, às vezes seria aplicado assim, porque isso seria aplicado assim, outro candidato? Lá para ver como seria a minha reação lá com uma situação desagradável relacionada à gagueira? Eu, eu não acho. E, e mais uma situação pessoal, assim, que mais me marcou, que foi a situação que mais assim, motivou para me informar mais sobre gagueira e mais transmitir essas informações. Foi um processo seletivo, que foi o meu primeiro processo, era ainda pandemia, que eu estava no terceiro período da faculdade. E quando eu tive entrevista lá para o meu primeiro estágio, assim, era uma vaga que era ter relacionamento com os stakeholders lá deles, porque no caso, porque no caso, empresa lá em questão, e seguia lá um papel de quê? De ter contato lá com os stakeholders lá, assim, diferentes, onde eu ia fazer tipo, apresentações, eu ia bater papo, assim, para lá fazer coleta de requisitos. Mas era um trabalho que eu já tinha feito antes, assim, eu já tinha feito faculdade, isso, eu sempre fui bem de apresentação, isso, sabe? Isso nunca foi um empecilho lá para mim, sabe, assim. E mais com 5 minutos de entrevista, após eu falar que eu sou uma pessoa que gagueja, eu me lembro lá da recrutadora, ela falando, olha, essa vaga, ela não tem um perfil lá para você porque você é gago. Isso foi um soco lá no meu estômago, assim, e lá na época i- i- isso me, isso me machucou muito, mas com o tempo, eu fui vendo que isso porque não é um problema, sabe? Porque não era meu. Porque depois disso, eu, eu, no caso, tive mais oportunidades de trabalho que eu pude falar lá com os stakeholders, que eu, assim, pude fazer apresentações, que eu pude gerar valor, que eu pude, tipo assim, receber, assim, confiança lá dos meus chefes e mais dos meus clientes sobre o meu trabalho, sabe? Então, eu mostrei que isso não era um problema. E foi isso. Acho que o que eu mais aprendi disso foi siga em frente. Vai lá pra próxima, porque vai lá pra. Se uma porta fecha, você vai lá pra próxima. E assim vai. Não, isso mostra que você tem muita resiliência, né? Porque assim, não é fácil a gente ouvir que apesar das nossas habilidades profissionais, competências, a vaga não pode ser nossa simplesmente pela forma como a gente fala. Isso é muito difícil, né? E você vê que o preconceito muitas vezes ele pode prejudicar
outras pessoas de forma realmente direta. Mas eu acho muito legal porque você não deixou que isso te parasse, você continuou a bater em outras portas e as portas elas foram assim, sabe, abrindo para você. Então isso demonstra uma força que você tem interior muito grande e uma resiliência muito grande também, que é muito bacana e que é muito inspiradora para outras pessoas que passaram por isso já e que de repente ainda não estão sabendo lidar com essa situação e de repente estão se sentindo mais afetadas emocionalmente, psicologicamente, querendo desistir dos seus sonhos e dos seus planos. Então, é muito legal ouvir que você não permitiu que que isso te parasse, né? E eu queria também te perguntar, na sua pesquisa, você observou que o servidor público apareceu como um caminho mais assim, acessível para adultos que gaguejam, devido ao fato das seleções geralmente acontecerem por prova. Você acha que isso acaba limitando pessoas que gaguejam a seguirem os seus objetivos profissionais e escolherem o serviço público para evitar processos seletivos orais ou não? Bom, é uma temática que eu não achei estudos ainda sobre isso, sobre essa lá, sobre essa relação de as pessoas lá ó, gaguejam, que elas irão procurar serviço pu- público. E, e, e essa foi uma das sugestões que eu também deixei lá no meu trabalho, de lá também uma pesquisa sobre isso, porque foi algo que apareceu, sabe? A maior parte lá dos meus entrevistados, eles são servidores públicos. E isso pode ter uma relação até mesmo lá com a maneira como os processos seletivos das empresas privadas são feitos. Que é o quê? Porque seguir o quê? Entrevistas. Porque você vai fazer entrevista lá com RH, aí depois porque você vai fazer entrevista de. Porque você vai fazer entrevista lá com gestor, aí depois e você vai fazer entrevista lá de também. Lá também, no caso, cultura. Então, são muitas etapas que você tem que falar. E são etapas que quanto mais que você fala, e mais aquela coisa que eu trouxe anteriormente lá dos estereótipos, mais situações de que são possíveis lá dos estereótipos serem aplicados, mais você é exposto. Então, tem mais chances lá de você ser de você ser reprovado lá por estereótipos. E, e mais o processo seletivo do serviço público, que a maioria deles são apenas uma prova que você faz, que não vai medir oralidade, e mais o serviço público, ele tem a questão também lá dos concursos. Porque eles são muito também, porque eles também são muito impessoalidade. Não tem aquela coisa lá, porque, porque não tem mais aquela coisa do. Porque não tem tanta aquela coisa do lá, assim, quem indica. Então é um processo seletivo que ele tem menos barreiras lá, com pessoa lá gagueja. Então, eu vejo que é um movimento natural que as pessoas elas vão para o serviço pu- público, no caso. Na sua pesquisa também, você mostra que pessoas que gaguejam sentem que precisam se esforçar mais para poder provar que são boas, que são competentes. Que impacto que isso tem na carreira e na saúde emocional você acha de pessoas que gaguejam ou que teve na sua de repente? Bom, então, tipo assim, essa é uma pauta que todos os meus entrevistados levantaram, todos, sem exceção, que eles tinham que se, porque é meio que um sentimento que eles precisam fazer mais, eles têm isso neles, todos. Mas eu também me reconheço nisso. Então, acho que
é uma coisa que é bem também recorrente. Lá também tiveram estudos lá que também tipo, levantavam isso. Então, então é um fato, assim, sabe? Que a gente tem esse sentimento que nós precisamos fazer mais. E, e por quê? Porque nós passamos lá por mais barreiras. A gente lida lá lá com os estereótipos. Então, a gente sente que precisa fazer mais para compensar algo que nós sentimos que nós não temos, sabe? E, e não é que nós não temos uma boa uma boa, uma boa, uma boa comunicação. Nós só não somos o padrão aceito, nós só não somos o padrão aceito socialmente hoje. Entende essa questão? E, e aí o que? A gente vai fazer mais, a gente vai, tipo, trabalhar mais, nós vamos dedicar mais. Então, nós sempre vamos estar fazendo mais. E isso é ruim lá pro motivo que a gente tá sempre. A gente tá sempre se, assim, cobrando mais também, sabe? A gente se cobra muito lá de nós mesmos. Mas essa questão, ela tem um impacto psicológico que é ruim, sabe? A gente sempre sente que não é o suficiente, sabe? E mas por outro lado, a gente vê que nós conseguimos desenvolver habilidades que eu vejo que outros trabalhadores, eles não vão ter elas. Como, por exemplo, resiliência. Que eu vejo que nós somos acima lá da média nisso. A gente passa por assim, tanta coisa que chega lá no trabalho qual que é desafio, a gente dá conta, sabe? A gente, porque não é nada que nós nunca lidamos lá antes. Então, eu vejo isso que as empresas, elas deveriam valorizar isso mais, porque nós temos habilidades emocionais que são acima lá da média. E eu falo isso com propriedade, sabe? A gente tem. E mais nos meus contatos que eu tive lá nesse ciclo, tipo assim, lá, ó, porque a gagueira e tal, que eu, assim, participei de reuniões, assim, tem muita gente lá que é boa, sabe? Porque você vê que é gente que tem, assim, competência, que tem muita resiliência, e que vai pra guerra, sabe? Não importa o desafio. É isso, um pouco. É muito legal, porque assim, eu acho que o que falta muitas vezes é conhecimento, né? As pessoas não têm essa noção que a pessoa que gagueja passa por tanta coisa que ela se torna uma pessoa resiliente. Mas enfim, não é simples, né? E falta muito conhecimento ainda pelo que eu vejo assim. E você acha que falar abertamente sobre a gagueira no trabalho ajuda mais ou pode gerar mais riscos profissionais de repente, preconceito? Bom, nas minhas experiências, falar sobre ajuda muito. É mais a melhor coisa. É você falar sobre gagueiro. Não de uma maneira que é lá forçada lá também, mas só que de uma maneira assim, natural, sabe? Lá, por exemplo, assim, toda entrevista lá de trabalho que eu faço, eu sempre falo antes que no caso eu sou uma pessoa lá gagueja, e isso me tira um peso lá dos ombros. Eu chego tão mais tranquilo. E também o entrevistador, ele também dá tempo lá dele também lá também dele se, dele se preparar. Então, acaba que é criado um ambiente bem acolhedor, sabe? Isso é uma coisa que o quê? Quando você fala, as pessoas entendem mais. Ou seja, elas vão buscar mais informações lá sobre aquilo e mais elas vão quebrar os estereótipos lá que elas têm. E e mais nos ambientes lá de trabalho que eu passei, desde faculdade, empresa júnior, mais estágios e e mais o meu atual trabalho, eu vejo que quando eu faço algo que as pessoas assim duvidam muito que uma pessoa
que, 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 que gagueja que ela vai tipo, conseguir lá fazer quando as pessoas assim, não confiam tanto, e aí que você faz, sabe? Isso é incrível, sabe? Você vê que as percepções elas vão mudar, sabe? Então, que eu vejo que se você falar sobre gagueiro, se você não se esconder, se você se forçar, por exemplo, situações lá que você fale, isso vai ser ótimo lá para você, porque você vai quebrar, porque você vai quebrar, porque você vai quebrar as suas inseguranças, porque você vai ver que não é nenhum bicho, que não é nenhum que não é nenhum monstro assim, mas só que também porque você vai quebrar tabus, porque você vai lá mostrar que você também tem competência lá para aquilo. Então é uma coisa que é o mais positivo que você pode fazer, que é falar sobre gagueiro. Eu concordo com você. Eu acho que falar sobre assim gagueira tira um peso das nossas costas e faz com que as pessoas tenham mais conhecimento, né? E buscam saber mais e busquem saber mais informações. E de repente elas vão te compreender melhor quando vê que você está tendo alguma dificuldade ali de falar. E eu concordo. Eu passei muitos anos escondendo que eu gaguejo e foi muito pesado, assim, porque era o tempo todo aquela tentativa de parecer fluente o tempo inteiro. E isso cansa, cansa assim, né? Nossa. Mentalmente é exaustivo você querer parecer o tempo todo fluente, se esforçar. E a minha outra pergunta, a minha próxima pergunta tem a ver um pouco com isso. Eu não sei se você fez terapia, fono, eu não sei como é que foi para você, mas é, como usar a terapia sem cair nessa pressão de parecer fluente o tempo todo? Porque muitas vezes a gente faz terapia, quem faz terapia faz para poder é, obter mais fluência ou usar ou aprender alguma técnica para parecer mais fluente. E o que que você acha disso? Bom, eu no meu caso, eu faço fonoaudiólogo e mais e também vou e também faço e também faço psicoterapia desde criança, desde novinho mesmo. E eu percebo que quando combinou as duas, ela me tirou esse peso lá de parecer fluente, sabe, de ser fluente. Porque nem todo mundo lá vai ser fluente, sabe? Então, assim, todo mundo, até quem não é gago, também vai ter uma certa desfluência. Então a terapia porque então as terapias, então, tipo assim, então no caso essas duas que eu que eu faço desde criança, elas me ajudaram muito a a não apenas me a não apenas me autoconhecer, mas também, tipo assim, desenvolver técnicas lá de fluência e mais eu falar lá em público, aqui nessa entrevista, gaguejando ou não. Acho que é isso. É você não se cobrar de ser perfeito aos olhos lá dos outros. É você falar lá do seu jeito, que você ser quem, quem 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 você é, sabe? Independentemente lá da gagueira, porque ela não define quem você é. Porque ela vai ser só um detalhe porque ela vai ser só um detalhe lá, porque ela vai ser só um detalhe lá da sua personalidade. Tanto que os meus amigos mais meu, tem mais os meus porque mais meus familiares, eles falam que isso é só um detalhe que me torna especial, sabe? Então, eu acho que é isso. A gente tem que desenvolver eh, ti- ti- tipo, lá no caso, essa consciência, sabe? Que, porque ela é só um detalhe, mas só que ela não é aquilo que vai definir você. Muito legal, isso mesmo. E assim, você falou que você começou a fazer fono e
psicoterapia desde criança, que você faz desde que você é criança. E eu Sim. fiquei curiosa porque isso quer dizer que os seus pais, então, perceberam que você gaguejava e já te colocou em tratamento. Qual que é o conselho que você daria para pais de crianças que de repente estão começando a gaguejar? Eu vejo que tem, porque tem até estudos que quando a criança tipo, começa, começa o tratamento cedo, quanto mais cedo ela começa o tratamento com, com o fonoaudiólogo, mais chances ela tem lá de ter sucesso lá no longo prazo. Não que ela vai ser fluente, isso não é uma garantia. Fluente, inclusive, é mais uma percepção que nós temos, porque nós somos lá fluentes, mas só que lá do nosso jeito. E mas só que o tratamento quanto mais cedo quanto mais cedo inicia, mais chance de sucesso ele tem. E eu sempre digo que quando eu dou de cara lá com algum pai lá ou mãe lá que tem algum filho ou filha lá gagueja que para levar o seu filho ao tratamento. Mas a gente tem hoje desafios também quanto a isso, porque no tratamento lá para gagueira, lá no caso fonoaudiólogos, lá no caso fonoaudiólogos especializados nisso, ele é muito hoje porque ele é bem hoje restrito. Ele não vai ter lá no SUS de uma maneira que você consiga ir assim, que você consiga ir em toda semana lá, porque tem que ser sessões semanais. E também, e- porque também, esses fonoaudiólogos, eles não atendem lá pelos planos de saúde. Então, porque eles são todos eles particulares, que é caro. Então, hoje nós não temos acessibilidade lá para isso como deveria ser, sabe? Acho que é o principal gargalo aqui no Brasil, que é onde eu posso lá falar sobre. Mas tem uma coisa que, tipo assim, porque precisa de ter mais, de ter uma política pu- 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 pública de saúde mais acessível, sabe? A gente não tem tantas leis aqui no Brasil hoje de assistência às pessoas que, 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 que gaguejam, sabe? A gente não tem. Lá, por exemplo, somente ano passado, que nós tivemos aqui em Minas Gerais uma nova lei de assistência a isso, lá garante acesso ao tratamento, tem mais combate também à discriminação. Então, tem muito o que avançar ainda. Então, que eu vejo que porque se nós lá falarmos mais sobre, a gente vai colocar isso mais em pauta. Então vai favorecer mais políticas lá lá quanto a isso. Tomara que a gente tenha mais oportunidades mesmo, porque eu sei que aí tem poucos fonoaudiólogos especializados em gagueira e nem todo mundo tem acesso, sim, financeiramente falando, né? Então seria muito bom se futuramente isso fosse mais acessível. E assim, trazendo um pouco de volta a nossa temática sobre gagueira no ambiente de trabalho, qual a mensagem principal que você deixaria para empresas e para pessoas que gaguejam? Então, para as pessoas lá que gaguejam, eu deixo a mensagem que vá em frente, sabe? Não deixe que isso te limite. Embora pareça muito desafiador, vá em frente que dá certo, sabe? Acho que é isso. Acho que também participe lá dos grupos de apoio, porque você vai ver histórias lá de gente que você vai se ver nelas.
Isso é muito bom, sabe? Isso dá dá uma certa motivação, sabe? Quando você vê que tem pessoas que são iguais a você, sabe? Isso é, e mais elas são assim tão bem porque elas são porque elas são tão bem assim sucedidas ainda, sabe? Isso é ótimo de ver. E mais para as empresas, eu vou deixar um recado que é não julgar um livro lá pela capa, sabe? Acho que porque por exemplo, porque por exemplo assim, o processo seletivo, ele vai ser o primeiro contato. Se você de fato assim, 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 se você assim descartar essa pessoa, porque você vai estar perdendo um talento ali, sabe? Tipo assim, eu acho porque eles estão falando sempre tanto assim, porque eles sempre falam assim, soft skills, de ter mais resiliência, empatia, sabe? De ser uma pessoa assim proativa e, e mais responsável, sabe? Todas essa, todas essas habilidades comportamentais que você vai ter todas elas em uma pessoa que lá gagueja. Então acho que é isso, sabe? Assim, acho que não jogar um livro lá pela capa, porque ele pode ser o melhor livro que você já vai ter lido. É isso um pouco. Acho que é o que eu queria deixar. E mais gostaria também de agradecer lá por esse espaço de lá poder estar falando sobre gagueira, porque foi sempre isso o intuito lá da minha pesquisa. Não de, assim, porque seria mais lá para assim, divulgar informação, sabe? Eu acho que é isso que a pesquisa tem que fazer, que seria o quê? Levantar conhecimento e mais promover ele. Muito bom, com certeza, e eu fico muito feliz de poder ter esse bate-papo aqui com você, de poder entender melhor sobre a sua pesquisa. E, e eu agradeço de você ter tirado também o tempo para fazer essa pesquisa, que deve ter levado também bastante tempo, foi bastante trabalho, né? E é muito importante a gente estar investigando mais o que que acontece, quais são os desafios da pessoa que gagueja, e como que a gente pode mudar isso, mesmo que seja bem aos pouquinhos. Então, é muito bacana e eu gostei muito de conversar hoje aqui com você. Obrigada mais uma vez por você ter tirado um tempinho aqui para estar conversando comigo e para poder compartilhar. Espero que outras pessoas possam ver esse vídeo, possam se inspirar e que o mercado de trabalho se torne pouco mais inclusivo, muito mais inclusivo, mas eu acho que as coisas vão muito gradualmente, né, para que as pessoas que gaguejam tenham mais oportunidades profissionais também, né, que seja mais justo nesse sentido. E eu desejo muito sucesso para você, que você continue aí com essa força, com essa coragem e determinação, e que você voe muito alto na sua carreira, naquilo que você sonha. Certo, viu, Ryan? Obrigado, viu? Foi incrível e mais, eu espero participar mais e mais também e mais também e mais também cada vez mais eu também lá trazer informações sobre essa temática. Acho que é muito necessário que nós estejamos lá falando mais sobre gagueira e sociedade. Ótimo, valeu. Lucas, um abraço grande. A gente mantém contato, tá bom? Está Obrigada. bem. Obrigado. Tchau, Tchau, tchau. tchau.